Olá, eu sou o professor Hélio Gustavo Alves, advogado e professor, pesquisador na área de direito laboral, que é a transversalidade entre o direito do trabalho e previdenciário e o meio ambiente do trabalho / tributário constitucional. Bom, eu vim aqui falar hoje sobre a Lei 14.311, que altera a Lei 14.151. Eu vou compartilhar aqui o material para melhor compreensão de todos, tá? Para melhor compreensão de todos. Vamos lá compartilhar o material, tela cheia, tá? Vamos lá. Bom, eu falo sobre a Lei 14.311, que disciplina o retorno das mulheres grávidas ao trabalho no período pandêmico. Aqui tem o meu currículo, para entender um pouco mais sobre a minha linha de pesquisa, meus contatos aqui embaixo, que eu fico à disposição dos meus alunos para tirarem dúvidas, tá? Bom, o artigo 1º, o que ele diz? Que esta lei disciplina, entre aspas, o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, não imunizada contra a Covid, das atividades de trabalho presencial, quando a atividade laboral por ela exercida for incompatível com a sua realização em domicílio por meio de trabalho remoto ou outra forma de trabalho. Então, as empregadas não imunizadas é o que nós estamos aqui a falar nesse momento. O artigo 2º altera a redação do artigo 1º da Lei 14.151. E como que fica a redação do artigo 1º com a sua nova redação? Diz: durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, a empregada gestante, ainda que não tenha sido imunizada totalmente, ou seja, não cumpriu o ciclo vacinal, ou não deseja tomar vacina contra a Covid, tá? De acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunização, deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. O artigo 1º fala que, regra geral, esta empregada ficar em casa. E aí eu pergunto, quem que paga o salário dela? Pela vontade de ela não querer tomar vacina. Aqui a norma não fala, ela é omissa. E aí é o empregador que deveria pagar o salário dela? Não. Ao meu ver, por ela correr um risco na maternidade, ela correr um risco na maternidade de exercício profissional, ela está afastada no aspecto previdenciário, devendo a Previdência Social arcar com o salário maternidade. E assim a jurisprudência vem tendenciando, ou seja, como a lei é omissa de quem vai pagar o salário da empregada que está em casa e não consegue exercer atividade alguma, né? Essa empregada quem deve arcar com o afastamento pandêmico dela do risco para o trabalho é a Previdência Social. E assim, nesse sentido, a jurisprudência vem se posicionando. Eu tenho várias empresas que a gente advoga, ações que a gente entrou, excluindo a obrigação do empregador, passando essa obrigação para o INSS assumir o pagamento dessa empregada afastada no período de gravidez. E a lei é clara, a Lei 8.013 é clara. Uma vez correndo risco no exercício profissional, paga-se o salário maternidade. Se ela está correndo um risco de voltar ao trabalho pela não vacinação, aliás, é uma fala do presidente da República, é uma fala do Poder Executivo, da individualidade, do princípio da individualidade em querer ou não tomar vacina, esse mesmo Estado deve assumir a responsabilidade de não passar para o empregador a responsabilidade de pagar o empregado que não deseja tomar vacina e não tem atividade para exercer em casa. Então, o Estado, o mesmo Estado que permite a opção dela querer ou não tomar vacina, é esse mesmo Estado que deve assumir a responsabilidade pelo pagamento da sua remuneração por estar em casa, que é um benefício previdenciário previsto na Lei 8.213, chamado salário maternidade. Portanto, o empregador aqui, ao meu ver, está isento de assumir o pagamento de remuneração dessa empregada. Tá? Nós já temos decisões judiciais favoráveis, cabe à sua empresa também buscar esse direito na justiça,
pela omissão do Estado em dizer aqui quem é que tem que arcar ou não o seu pagamento. Aliás, isso estava previsto no projeto da lei 13.000, no projeto da lei 14.311. Só que o Poder Executivo vetou essa obrigação da Previdência Social arcar com a sua obrigação. O Legislativo veio, trouxe a obrigação da Previdência Social em assumir essa obrigação pelo pagamento de salário-maternidade, e o governo Bolsonaro vetou. Mas na Justiça, a empresa vai conseguir alcançar esse direito de transferir da sua obrigação para a Previdência Social de assumir a remuneração dessa empregada que está afastada com o risco de vida e colocando o risco de vida o seu nenê pela não imunização. Ok? Bom, essa é a primeira tese que eu trago, o primeiro pensar que eu trago sobre essa lei. Vamos seguir agora. Quem é que poderia voltar às atividades? Quais são as hipóteses de retorno das atividades das mulheres grávidas? O que diz o parágrafo primeiro? A empregada gestante afastada nos termos do caput, nesse artigo, ficará à disposição do empregador para exercer a atividade em seu domicílio, por meio de teletrabalho ou trabalho remoto, e outra forma de trabalho à distância, sem prejuízo da remuneração. Olha, eu estou à disposição do trabalho, se tiver trabalho, se for compatível com as suas atividades. Mas e se não for? Aí vem o parágrafo segundo. Caso esse empregado não consiga exercer atividade em casa, o parágrafo segundo traz aqui uma hipótese de ajuste para fazer com que ela trabalhe. O que ele diz? Para o fim de compatibilizar as atividades envolvidas pela empregada gestante na forma do parágrafo primeiro desse artigo, o empregador poderá, não é verbo dever, é verbo poder, é uma faculdade da empresa trazer uma nova atividade compatível para essa empregada doméstica, essa empregada gestante, perdão, voltar a trabalhar, tá? Ou seja, ele pode criar uma outra atividade para ela. Vamos supor que ela exercia um trabalho administrativo, ou era vendedora de uma loja. Portanto, ela não pode voltar ao trabalho não imunizada, sem a vacinação. Ela não pode. O empregador, ele pode lançar uma nova atividade para ela administrativa, para ela voltar ao trabalho e ele voltar a cumprir com a sua obrigação de pagar o salário dela. É uma faculdade da empresa. A empresa pode ou não lançar uma nova atividade para essa empregada em casa voltar a trabalhar, sem prejuízo da remuneração. Vamos supor que uma vendedora ganha aí R$5.000 com comissionamento e tudo, e ela vem exercer uma atividade que tem um salário menor, ela não pode sofrer prejuízo dessa remuneração, ok? Aqui é o que diz o parágrafo segundo. E aqui eu chamo mais um destaque. Olha só, vamos supor que é uma vendedora e tem um piso salarial de R$1.800, mais o comissionamento. Se ela está afastada e não está vendendo, ela não tem comissão. Só que a média salarial dela de comissionamento é de R$5.000. O que o empregador vai pagar? Vai pagar ali os R$1.800. Amanhã ela pode entrar com uma ação trabalhista para receber essa média salarial. Enquanto que, se você, empresa, pedir o salário maternidade para essa empregada que não consegue exercer atividade, ela não vai ter prejuízo na remuneração, porque o salário maternidade, a renda mensal dela vai ser sobre a média das suas contribuições. Então, ela não vai ter prejuízo na remuneração. Mais um motivo para a empresa entrar com ação judicial para garantir o pagamento de salário maternidade para ela, para que não tenha prejuízo na sua remuneração. É mais um destaque, tese 2, que eu trago na minha exposição. Agora, no parágrafo 3º do artigo 1º, o que diz o parágrafo 3º? Salvo se o empregador optar por manter o exercício de suas atividades nos termos do artigo 1º desse artigo, a empregada gestante deverá retornar às atividades presenciais nas seguintes hipóteses. 1. Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública e de importância nacional decorrente do coronavírus. Acabar a pandemia. Aí ela tem que voltar. 2. Após a sua vacinação contra a Covid. Ou seja, se ela tomou todas as vacinas, cumpriu o ciclo vacinal, ela pode voltar à atividade presencial. Agora, e se ela não tomar a vacina? Aí vem o inciso 3º do parágrafo 3º.
que diz o seguinte: mediante o exercício de legítima opção individual, ou seja, é a individualidade prevalecendo, a sua individualidade, sua vontade prevalecendo, pela vacinação, pela não vacinação contra a Covid, que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde, mediante o termo de responsabilidade que está para o terceiro desse artigo, tá? Você vai acabar assumindo uma responsabilidade a termo, se quer ou não voltar ao trabalho. E aí eu pergunto, e agora? Vamos ao próximo artigo. Que termo é esse? Está previsto no parágrafo 6º do artigo 1º. Diz o seguinte: na hipótese de que trata o inciso 3º, que é pela sua vontade ou não de tomar vacina, a empregada gestante deverá, aí é verbo dever, se ela quiser voltar ao trabalho, ela tem que assinar de forma obrigatória. Não é uma questão de querer assinar ou não. Aqui, o dispositivo diz que ela tem o dever de assinar, a obrigação de assinar o termo de responsabilidade de livre convencimento para exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. Ah, gente, pelo amor de Deus, uma lei do Poder Executivo pode prevalecer pela Constituição Federal, ultrapassando um direito e garantia fundamental previsto no artigo 7º, que é de proteção do trabalhador? Aí eu pergunto, o termo de responsabilidade exclui a obrigação de fiscalização da empresa na utilização de EPI e outras medidas? Óbvio que não. Óbvio que não. Se a empregada, ainda que ela tenha assinado um termo de responsabilidade pelo seu retorno ao trabalho, se ela for infectada pelo Covid, existindo a dúvida se foi no trabalho ou fora do trabalho, a empresa vai ser penalizada, indúbio, pro empregado, pro operário. Portanto, você, empregador, vai assumir essa responsabilidade da dúvida de onde ela foi contaminada. Veja, vários estados no dia de hoje, tá? E hoje é dia 14, hoje é dia 10/3, né? Vários estados liberaram o uso de máscara. Você anda aqui em São Paulo, no sul de São Paulo, você anda em São Paulo, os bares estão repletos, lotados, ninguém usando máscara. E ok, tudo bem, porque a maioria da população está vacinada. Mas essa empregada não vacinada, ela vai andar pela rua, vai sentar num restaurante sem máscara, ela pode ser contaminada lá. E se ficar a dúvida se foi na empresa ou não, a empresa vai ser penalizada. Então, me desculpe, você vai ter que fazer uma ponderação de risco se essa empregada vale ou não voltar ao trabalho, né? Para você não sofrer uma indenização depois. E aí vem o artigo 7º. O exercício da opção a que se refere o inciso 3º para o 3º, ou seja, que é a responsabilidade pelo seu livre convencimento, a individualidade, né? Desse artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade da autodeterminação individual. Tá, é um direito fundamental a individualidade? Sim, é um direito e garantia fundamental, previsto na Constituição Federal. E não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação, qualquer restrição de direitos em relação ao dela. Mais ou menos. Quando há um conflito de princípios, prevalece a coletividade, e não a individualidade, a proteção da coletividade. Olha o que eu pergunto aqui: restrição de direitos individuais versus coletivos. Ou seja, quando a vontade do indivíduo vai trazer um prejuízo à coletividade, a sua vontade não prevalece. Existe um direito e garantia fundamental previsto pela vontade do indivíduo, e existe um direito e garantia fundamental que é a proteção da coletividade. Se ela quiser não tomar vacina, ok. Agora, sua vontade não pode prejudicar a coletividade no meio ambiente do trabalho. Não pode. Tanto é que nós temos várias decisões da Justiça do Trabalho que, se a empresa quiser demitir essa empregada que não toma vacina, ela pode. E graças a Deus,
a jurisprudência está nesse sentido? Porque é um raciocínio lógico jurídico dentro da razoabilidade, dentro do juízo de ponderação, de que ela pode tomar qualquer decisão a favor ou contra a sua vida, inclusive por dispor a sua vida a risco, o que é um absurdo, porque a eutanásia aqui no Brasil é proibido, ou seja, você tirar a sua vida não pode, nós estamos em plena pandemia, comprovado por todos os órgãos de pesquisas científicas que a vacinação, ela sim imuniza a pessoa, né? E vem um Estado, um poder executivo, garantir o direito da não vacinação, mas não quer garantir o direito do pagamento dessa empregada gestante pelo salário maternidade na Previdência Social, transferido esse ônus ao empregador. Ao empregador. Ou seja, o Poder Executivo quer garantir o direito à não vacinação de mulheres gestantes. Ok, então garanta a manutenção de vida dessa pessoa no aspecto financeiro e não transfira ao empregador. Não transfira ao empregador. A vontade do indivíduo não pode prejudicar o coletivo. Essa pessoa pode ser contaminada fora da empresa, nos restaurantes, nos parques, em casa, em qualquer outro lugar, e trazer o Covid para dentro da empresa para pessoas que estão imunizadas, que também podem pegar Covid. Então, a minha fala aqui é que esta lei é totalmente inconstitucional, imoral, ferindo, inclusive, tratados internacionais de direitos humanos, onde garante à pessoa humana o direito à não vacinação e garante essa lei à pessoa humana de voltar ao trabalho por uma vontade expressa, apenas assinando um termo no papel, podendo contaminar todos os outros empregados. Quer dizer que o humano pode contaminar outros humanos pela sua não vontade de vacinação? Isso fere todos os tratados internacionais pela não proteção da vida no aspecto coletivo. Então, cabe à empresa, resumindo, para finalizar, entrar com uma ação judicial para garantir que essa empregada gestante que queira ficar em casa receba o salário maternidade e ele não assuma a obrigação do pagamento de salário maternidade, e pode sim a empresa mandar essa empregada embora, demiti-la, tá? Pela não vacinação, e ela garanta, e ela fique com o seu direito de não vacinar, não imunizar, mas não querer aí continuar com o seu emprego. Eu, enquanto empresário, vou tentar garantir a vida daqueles que estão imunizados. Se a pessoa não quer garantir a sua vida, não venha ela prejudicar as vidas dos empregados. Agora, claro, essa teoria é uma teoria que vem sendo firmada na jurisprudência que pode ser mudada. Aí vai depender de cada companhia, cada direção de empresa, decidir se quer ou não demitir, decidir se quer ou não receber a empregada não gestante não imunizada, ela correndo risco de morte, e na dúvida a empresa tendo que assumir aquela indenização mensal para os seus familiares e uma ação regressiva previdenciária. Ou seja, qual é o custo desta pessoa que não quer ser imunizada para a empresa? Qual é o custo? Vale a pena? Não vale a pena. Vale a pena demiti-la e ela que vai arrumar emprego em outro lugar, numa empresa que aceite ela não imunizada. Ou seja, é uma lei irresponsável em que garante a pessoa que não queira se imunizar, né, a voltar ao trabalho com o risco de contaminar outras pessoas. Tá? Isso, ao meu ver, é uma lei inconstitucional, uma lei que fere, inclusive, tratados internacionais, que deveria ser representado para as cortes internacionais, para que o Brasil seja representado e assuma a responsabilidade, enquanto Estado, de pagar, através do benefício previdenciário do salário maternidade, qual o governo Bolsonaro tirou da lei, o salário maternidade. Eu sou a favor que a mulher gestante não queira tomar a vacinação. Eu sou a favor, mas eu sou a favor que esse mesmo Estado que permite a não vacinação assuma a responsabilidade financeira. É isso.
que é o raciocínio lógico-jurídico. Uma vez a mulher grávida correndo risco de vida, quem tem que assumir a remuneração dela, pela Lei 8.391, é a Previdência Social, e não o empregador. E não o empregador. Ok? Então, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a todos a participação e me coloco à disposição, né, para debates, para a gente dialogar mais sobre o assunto, tá? Fico à disposição através dos meus contatos, que está lá no slide, tá? E agradeço mais uma vez a participação de todos.